o caso que está rolando na internet hoje é a decisão da juíza, essa canalha, uma juíza canalha, tá? É a juíza Joana Ribeiro Zilmer, de Santa Catarina. Negou à criança o procedimento para interromper a gestação. O caso que foi parar na mão dessa irresponsável juíza foi o caso de uma menina que foi violentada. Ela foi estuprada. A juíza tomou uma decisão sem nenhum tipo de compaixão pela vida, demonstrando totalmente ser nazista, porque esse comportamento da senhora é um comportamento de nazista, de gente perversa, de gente ruim. E se ela quer que a criança tenha o filho, então a família pega depois que a criança nascer e entrega para essa juíza irresponsável tomar conta da criança. Aí a senhora vai dar educação, a senhora vai dar alimento, coloca numa boa escola, tudo com o seu salário de juíza, que não deve ser baixo, né? Porque para mim tá na cara que você comprou essa carteirinha de juíza sua, que para mim você não merece nenhum tipo de respeito. Respeite todos os juízes, mas essa atitude da senhora, dona fulana de tal, não vou nem citar seu nome, é irresponsável. Eu vou ler essa parte primeiro aqui do artigo. Essa parte aqui, ó. Decisão de juíza em Santa Catarina sobre aborto de menina mobiliza campanha na internet. Criança não é mãe. Criança não é mãe. Artistas e autoridades políticas têm se posicionado em relação à recusa da juíza sobre o direito ao aborto de menina vítima de estupro. Aqui são as publicações. Crianças não é mãe e estuprador não é pai. Decisão da juíza Santa Catarina sobre aborto de menina mobiliza a campanha. E eu estou fazendo aqui o meu papel como cidadão brasileiro, como direito que eu tenho na base da Constituição do artigo 8, parágrafo 5. Tá? E esta juíza, para mim, é uma canalha. O caso da criança de 11 anos, vítima de um estupro, que teve o direito ao aborto negado pela juíza Joana Ribeiro Zilmer, em Santa Catarina, está causando revolta entre os usuários nas redes sociais, como divulgado pelo portal Catarinas e jornal Intercept. A magistrada, né? Eu ia falar ministrada, a magistrada, que não deveria nem usar esse nome, impediu que o procedimento fosse realizado. E ainda ela perguntou se a menina suportaria ficar mais um pouquinho. Mais 2 semanas, se ela aguentava ficar mais 2 semanas para não causar o estupro, para não causar o aborto. Olha o que essa juíza canalha fez. Ainda perguntou para a criança. A criança de 11 anos de idade. 11 anos de idade, que não tem experiência com nada, ainda brincando com boneca. A juíza irresponsável e uma decisão de canalha, doutora. Uma decisão da senhora de canalha. Impedir que a criança faça um aborto porque ela foi estuprada. A senhora, como magistrada, conhecedora da lei, será que você se esqueceu do artigo 128 do Código Penal brasileiro? Hein? A senhora quer que eu mostre aqui para você? Vamos ler, vamos continuar lendo aqui o artigo para você ver a canalice desta juíza aí. Eu vou ler aqui de novo, que eu acabei me perdendo aqui. Que é uma coisa que não dá para aceitar. Ou essa juíza tem parte na Bíblia, ou ela é muito religiosa, porque quem apoia esse tipo de coisa são pessoas religiosas. Quem apoia que uma criança estuprada tenha filho do estuprador são pessoas religiosas. São crentes. São crentes. Não tem outra explicação para isso. O caso da criança de 11 anos, vítima de um estupro que teve o direito ao aborto, negado pela juíza Joana Ribeiro Zilmer, em Santa Catarina, está causando revolta entre os usuários nas redes sociais. Como divulgado pelo portal Catarinas e jornal Intercept. A magistrada impediu que o procedimento fosse realizado e ainda perguntou se a menina suportaria ficar mais um pouquinho.
Os veículos de mídia publicaram o vídeo da audiência no qual a magistrada constrange a criança. Outro crime que a juíza cometeu. Outro crime que a doutora cometeu. Eu não sei se é o artigo 4 ou o artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 4 ou 16. Se tem algum jurista aqui, por favor, me ajude. Mas lá no artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que se você colocar a criança em constrangimento a público, você é penalizado de 1 a 4 anos de cadeia. E também, se você é pai ou mãe, você pode perder o direito à guarda do seu filho. A senhora cometeu um crime aí. A senhora cometeu um crime aí. Os veículos de mídia publicaram o vídeo da audiência na qual a magistrada constrange a criança, tentando convencê-la a não fazer o aborto. A senhora não deveria fazer isso. A senhora é mãe, doutora? Se é que a senhora merece esse título. A senhora é mãe? É? Ou a senhora não é mãe? Porque se a senhora for mãe, você consegue se colocar a sua filha no lugar dessa vítima, dessa criança aí? Hein? Fala pra mim. A senhora consegue se colocar? Consegue colocar a sua filha? Hein, doutora? A senhora consegue colocar a sua filha na situação dessa criança? Se fosse a sua filha que foi violentada, a senhora ia tirar ela da casa dos pais para a mãe não atrapalhar e fazer a menina de 11 anos ter um filho? Para mim, a senhora é uma canalha. Para mim, a senhora é uma canalha. Os veículos de mídia publicaram o vídeo da audiência no qual a magistrada constrange a criança, tentando convencê-la a não fazer o aborto. Que é legal, o aborto é legal para você que é crente retardado da cabeça, idiota e burro do caralho. O aborto é legal, é porque vocês não conhecem nem a merda da Bíblia de vocês, principalmente algumas coisas do Código Penal. Você já leu o Código Penal alguma vez na sua vida? Porra nenhuma. Mal lê a sua Bíblia, tá? Mas deixa eu esfregar isso aqui na tua cara. Deixa eu esfregar na tua cara você que é religioso, que gosta de ficar falando merda, é porque é pecado. Soca o pecado na tua bunda. Porque pecado, não tem essa de pecado, não. Nós estamos falando de uma vida de uma criança. Porque se esse vagabundo desse Deus fizesse alguma coisa, ele protegeria a vida dessa criança. Então não vem com conversa fiada aqui, porque aqui não tem otário. Aqui não tem otário. Ah, juíza pode processar. Vai pra puta que pariu. Pô, nem aí. Esta juíza, infelizmente, é uma canalha. É o meu ponto de vista. Criança é criança. Ela não engravidou porque ela quis. Ela não teve planejamento. Ela foi estuprada. Criança não é mãe, doutora. E estuprador não é pai. Tá certo? Como diz aí, o estuprador não é pai. É estuprador, vagabundo. Vamos ver aqui o que ela aprontou. Os veículos de mídia publicaram o vídeo da audiência no qual a magistrada constrange a criança, tentando convencê-la a não fazer o aborto, que é legal no país em situação de violência sexual. Vocês estão vendo? O aborto no país, desde 1940, do artigo 128 do Código Penal, para você que não sabe, é desde o ano de 1940, ele é aprovado pelo judiciário. Caso de aborto é aprovado quando a vítima é estuprada. Tanto por uma mulher adulta, principalmente quando é criança, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança. Existem leis concernentes a isso. Tá? Violência sexual. A juíza Joana Ribeiro Zimmer chegou a questionar se a menina já escolheu o nome para o bebê. Olha que cara de pau, doutora. O áudio gravado lá na audiência, a senhora que deveria honrar o judiciário, fazer dos outros juízes e promotores passar vergonha. Uma vergonha. Não é a tua filha, né, doutora? Não é parente teu, tu não tá nem aí. Não é verdade, doutora? A juíza Joana Ribeiro Zilmar chegou a questionar se a menina já escolheu o nome do bebê. Oi, minha querida, você já escolheu o nome do seu bebê?
Como se fosse algo natural, cacete. Nós estamos falando de uma criança violentada, doutora. Essa cambada de vagabundos que tem dessas milícias de ateus e cristãos que tem nessa porcaria do YouTube, essas religiões de bosta, de cu. Tá uma merda, tá um lixo isso daqui. Pior é você que ainda fica se submetendo a ter líderes de grupos. Ah, vai pra puta que te pariu. Bando de gente besta. Bando de gente crescida de cabelo branco, bando de gente otária. Entendeu? A juíza Joana, e ela perguntou ainda. Ah, você sabe o nome da criança? Você quer escolher o nome para ela? Entre outras posturas consideradas antiéticas. A família e a vítima já tinham enfrentado a recusa da equipe médica. Olha, a família da criança já tinham passado pela recusa médica. O médico foi lá procurar os médicos para o médico exercer o trabalho dele de aborto, porque está dentro do prazo. Está dentro do prazo legal. Está aqui o artigo. Artigo 128 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Doutora! Judiciária! Não se pune o aborto praticado por médico. Pune. Não se pune o médico. Se o médico decretar o aborto, por quê? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, se a menina está em risco, o médico tem autorização judicial, somente comunica o judiciário. Quando os médicos negaram isso, são outros irresponsáveis. Médicos do Google. Médicos que quando você vai lá para o hospital, os fila da puta fica consultando o Google para ver qual o tipo de medicamento ele tem que te dar. Que faculdade de bosta é essa que muitos médicos estão fazendo agora? É o Google, é o pai dos burros. Nem livro sabe mais ler. Nem livro lê mais. Se a gravidez ressalta de estupro e aborto, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando o incapaz de seus precedentes legal. A lei permite o aborto, crente idiota. Ninguém está interessado se é pecado ou não pela vagabundagem dessa religião de bosta que fica aí, sabe, colocando minhoca na cabeça dos outros. Que fica aí colocando minhoca na cabeça dos outros. Tá certo? Vamos lá. A família e a vítima já tinham enfrentado a recusa da equipe médica e de um hospital no estado para fazer o procedimento de aborto. Os profissionais de saúde teriam justificado e negativado pela menina estar com 22 semanas de gestação. O caso foi levado à juíza, que ordenou que a criança fosse e ficasse em um abrigo para protegê-la do agressor e impedir que a mãe da criança tentasse outra forma de aborto. Olha aí, aí a criança passa pelo estupro, uma juíza irresponsável, que a senhora para mim é irresponsável, colocou a criança no abrigo, fora e longe dos pais, uma menina de 11 anos de idade, que tem que terminar a sua gestação. Agora, então faz o seguinte, quando nascer, a criança vai dar ela para você, tá, doutora? A senhora vai levar o bebê para sua casa, a senhora vai amamentar. A senhora vai dar leitinho, vai comprar o NAN, tá? Uma lata de NAN que tá quase 50 pau, tá bom? A senhora dá o NAN para ele, a senhora paga uma babá para tomar conta do bebê, porque a criança de 11 anos não tem capacidade nem de se cuidar. Ela não tem nem capacidade nem de se cuidar. Como é que ela vai cuidar de uma outra criança? A senhora não pensa nisso, não? Que tipo de judiciário que é a senhora? Ah, sinceramente, a senhora deveria, sabe, entregar sua carteirinha e procurar outra coisa para fazer. Porque isso é uma vergonha, doutora. Isso é uma vergonha, tá? E as pessoas estão indignadas, infelizmente, com a sua atitude. Ainda bem que o caso vai passar por um juiz de mais responsabilidade do que você, doutora. Porque a senhora não tem responsabilidade, não. A senhora não tem responsabilidade, não. Certo? A senhora ainda pergunta qual é o nome que a menina quer dar para a criança, como se fosse algo natural. A menina está com trauma. E agora a senhora tira a menina de casa, coloca no abrigo, para que a própria mãe não influencie, sem ver os pais. A senhora vê a merda que a senhora fez? A senhora vê a merda que a senhora fez? Não, né? Porque não é com você, né, doutora? Seu salarinho tá grande no bolso, não tá? Entendeu? Tem graninha pra cacete, não tem? Tem dinheiro pra caramba, não tem? Tá boa a sua vidona, não tá? Beleza. Pois é.